Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui vai a 7ª parte do testemunho da ex-freira Charlotte. Eu quero dizer aos irmãos que isso é uma história verdadeira, verídica, e tudo o que eu estou dizendo aqui realmente é verdade, você pode pesquisar. E então eu no vídeo número 6 já estava bastante emocionada e veio-me controlar o máximo possível, porque realmente, irmãos, quando nós sabemos que a história é verdadeira, bate muito forte no nosso coração. Então aqui vai a 7ª parte. Viajei 3 dias, eu vou ler um pouco daquilo que eu terminei. Viajei 3 dias naquele trem. Quando estávamos a 40 ou 50 km da casa do meu pai, eu estava muito ansiosa. O condutor me trouxe uma sanduíche e mais uma quantia em dólar e me ajudou a descer do trem com a minha mala. Minha cidade natal era muito pequena, mas tinha crescido consideravelmente em 22 anos. O trem partiu da recém-construída estação e eu fiquei na plataforma, sentindo-me muito sozinha, com medo e confusa. Respirei fundo, pedi informações a um homem sobre como chegar à casa do meu pai. Eu tinha crescido em uma casa de madeira, mas aquela casa agora era de tijolo. Meu coração batia forte e eu estava ofegante quando toquei a campainha. Ai, paciência. Eu vou tentar não chorar, porque senão vocês não percebem depois a minha voz. E um homem velho, recurvado, de pele enrugada, cabelos grisalhos, abria a porta e eu perguntei a ele pelo meu pai. Quando ele me perguntou quem eu era, eu lhe dei não o meu nome de convento, mas o meu nome verdadeiro. Lágrimas brotaram nos seus olhos. Quando pensativo e trêmulo, ele disse: Rocky. Este era o apelido que me deram quando eu era uma menininha. Abraçámos-nos, chorámos de alegria pelo encontro. Quando perguntava pela minha mãe, ele se desviava do assunto, fazendo-me perguntas. Quando insisti, ele disse que ela estava muito doente e então me levou para o quarto dela. Levei um choque quando a vi lá deitada, completamente paralisada, em um estado deplorável. Estava pesando apenas 30 quilos e quase todo o seu cabelo tinha caído. Ela parecia um esqueleto e eu mal podia acreditar que aquela criatura pálida e magra era tudo o que tinha restado da minha linda mãe e forte, da mãe que eu me lembrava. Fiquei tonta. Minhas vistas escureceram e eu quase desmaiei. Meu pai gentilmente me tirou dali e me levou para o outro quarto, onde me joguei na cama chorando. E ali dormi. A excitação da minha volta para casa, unida ao choque de ver os meus pais, velhos, doentes, foi demais para mim. Às 14h30, portanto às 2h30, acordei com uma forte dor. A enfermeira deu uma olhada em mim e disse ao meu pai para chamar imediatamente o médico da família. Ele era o meu padrinho e tinha feito o parto que me trouxe ao mundo. Ele se recusou a acreditar que eu era Charlotte, até que viu a marca de nascença nas minhas costas. Fui levada depressa para o hospital, onde fiquei por 14 semanas. Meu pai era um homem muito próspero e pagou todas as despesas. Vocês estão reparando agora porque é que eles faziam coisas terríveis às pessoas que eram mais prósperas, porque eles queriam que elas morressem lá no convento e pegassem nas heranças delas. Portanto, ela disse assim: meu pai era muito próspero e pagou todas as despesas. Meu padrinho indenizou aqueles estrangeiros que tinham me socorrido e me tinham apoiado. Além disso, como forma de agradecimento, meu pai enviou presentes a todos que tinham salvado a minha vida. Enquanto estava hospitalizada, fui submetida a uma segunda cirurgia no quadril esquerdo por causa da tuberculose que atingiu os meus ossos. Quando a ambulância me levou para casa, fui colocada em uma cadeira reclinável. Meu pai me disse que eu deveria comer e dormir para me recuperar. Ganhei livros para ler, mas por mais que eu tentasse, não conseguia reter nada do que eu lia. Tornei-me extremamente agitada e por 2 semanas o meu médico chamou o médico da família e disse a ele
que eu estava tendo um colapso nervoso e que devia ir para o sanatório. Meu pai se recusou, pois não queria que me fosse outra vez depois de ter ficado fora por tanto tempo. Eu estava muito magra, fraca e sem cabelo. Meus parentes me levaram bem rápido para o quarto de trás para que não fosse vista quando os seus amigos apareciam. Eles tinham vergonha da minha aparência. Isso partiu o meu coração e me entristeceu muito. Por causa disso, eu era muito tímida, bastante envergonhada. Todos os meus irmãos e irmãs tinham recebido educação, cursos, faculdade, enquanto eu fiquei trancada em um convento estrangeiro, rezando pela humanidade perdida, derramando o meu sangue pelos pecados do mundo, de alguma forma não justa. Depois que pude ser colocada em uma cadeira de rodas, consegui andar um pouco. Uma das minhas irmãs marcou horário com uma esteticista para fazer tratamento no couro cabeludo. Porém, quando elas puseram toalhas quentes e óleo na minha cabeça, fiquei inconsciente, pois estava muito doente. Meses de tratamento contínuo finalmente surtiram efeitos e um dia o cabelo começou a crescer de novo. Após ter ficado muito apresentável, meus parentes começavam a comprar roupas caras para mim e eu tive que aprender tudo de novo e como me comportar, como me vestir, etc. Como meu quarto não estava apresentando uma melhora, meu pai finalmente consentiu que eu fosse para fora do país a fim de ficar com meu tio John, que estava quase a 1000 km longe de mim. Morei lá por um ano, mas eu ainda tinha pouco cabelo na minha cabeça. Isso era motivo de muita vergonha e constrangimento para mim, pois eu me isolava das pessoas. Um dia meu tio pediu para que eu visitasse alguns vizinhos com ele, mas eu fui para o meu quarto pois tinha medo de ser rodeada por outras pessoas. Porém, como percebi que isso o magoou, mudei de ideia, me vesti e fui com ele. Poucos dias depois, ele me pediu para pegar um pacote com aqueles vizinhos e pela primeira vez na vida saí sozinha. Depois de ter caminhado alguns quarteirões, senti que alguém estava me seguindo. Quando olhei em volta, vi 4 homens arranjos, portanto 4 homens altos, assim, fortes, que se aproximaram de mim. Um deles me chamou pelo meu nome do convento e adverti que eu parasse e ficasse quieta. Fiquei tão paralisada com aquele terror familiar que não consegui me mover. Eles se aproximaram, rápido me pegaram, 2 de cada lado, e me jogaram dentro de um carro entre o assento traseiro e o dianteiro. Eles saíram em alta velocidade. Fui forçada a ficar deitada no chão e eles me cobriram com um tapete sujo. Quase implorei por misericórdia. Enquanto estava ali, tomada pelo medo, percebi que aqueles homens, na verdade, eram 4 sacerdotes católicos em trajes comuns. Eles dirigiram aquela noite toda, mas o dia todo e a noite seguinte, na manhã do dia seguinte, entramos no subúrbio de uma grande cidade. Eu estava com câimbras e dores em todo o corpo, pois tinha sido forçada a ficar deitada de barriga para baixo durante aquela desordenada viagem. Eu não tinha ideia de como estávamos. Ai, irmãos, ai, paciência. Eu não tinha ideia de onde estávamos quando me deixaram sentar e estiquei devagar os meus músculos dormentes e as minhas costas doloridas. Fiquei horrorizada quando vi que estávamos estacionados na frente de um convento. Meu coração desfaleceu e comecei a tremer de medo. Minha fuga foi tudo em vão. Orei desesperadamente à Virgem Maria que eu tivesse um ataque cardíaco e então clamei por São Judas, São Bartolomeu, todos os santos que conseguia me lembrar. Eles me tiraram bruscamente do carro, um de cada lado, e ao invés de entrar no convento, caminharam vários quarteirões rio abaixo. Finalmente, caminhando na ponta dos pés e olhando para baixo, fui levada até a entrada da casa do sacerdote que ficava ao lado de uma grande igreja católica romana. Eles me empurraram para dentro. Passamos pelo hall de entrada, pela cozinha, até chegarmos ao subsolo. Lá abriram uma porta secreta que estava trancada. Aparecia um túnel que parecia por baixo dos muitos quarteirões até dar ao convento. Como do costume, eles estavam me levando secretamente a fim de não deixar rastros para o caso de estarmos sendo observados. Como sempre, eles enganam o mundo, ocultando as suas façanhas malignas e tenebrosas. No final do longo túnel havia uma outra porta, que não tinha como ser aberta.
Contudo, um dos sacerdotes sabia exatamente onde estava localizado o botão secreto, e quando pressionou, a grande e pesada porta abriu silenciosamente. Atrás dele estava em pé a Madre Superiora, esperando em silêncio. Seu rosto cruel estava irado e apreensivo quando ela disse furiosa: "Tragam-na!" Eu já tinha visto aquele olhar cruel muitas vezes e era como um reprise dos meus pesadelos de dor e sofrimento. A Madre Superiora foi dali para outra sala sem dizer uma palavra e grosseiramente ordenou que eu me prostrasse. Eu não tinha escolha e tive que obedecer, assim como tinha feito centenas de vezes antes. Ela tocou um sino, 2 freiras apareceram de repente. Uma delas pôs no chão, perto de mim, um objeto estranho. A Madre Superiora entregou uma corda para mim, entregou uma corda para cada irmão, e elas amarraram meus pés e mãos com força. Elas estavam em silêncio e, obviamente, eram experientes em fazer aquilo. O objeto que estava no chão era um maçarico, mas eu não sabia, pois nunca tinha visto um antes. A madre deu ordem a uma freira e ligou o maçarico. Uma freira me pegou pelos ombros, a outra pelos tornozelos e elas me levantaram. A Madre Superiora se aproximou e, olhando para mim, exigiu que eu pedisse desculpas pela minha perversidade, que estava arrependida de ter fugido do convento, e prometesse que nunca mais ia fugir. Eu nunca prometeria aquilo, pois sabia que ia fugir de novo na primeira oportunidade que tivesse. Pela longa experiência, eu sabia que teria de encarar sofrimentos e torturas. Não importa o que dissesse ou deixasse de dizer, não havia misericórdia, nem escape, independentemente de promessas. Eu conhecia muito bem as mentiras, enganos, hipocrisias e traições que aconteceram em um convento. Tudo era planejado para enganar os desavisados. Não há absolutamente nenhum jeito de você opinar nem protestar. Quando morre uma Madre Superiora, elas sempre têm 3 ou 4 substitutas em vista, sendo que uma delas ocupará o lugar. Elas sempre são escolhidas pela sua falta de compaixão, pela sua crueldade, pela sua dura, desumana indiferença com relação ao sofrimento. Ela tem que ter provado lealdade total ao sistema e a toda a sua podridão, e ainda deve gostar de todas as práticas brutais. Por 3 vezes a Madre Superiora exigiu que eu jurasse e eu respondi com um implacável silêncio. Ela deu ordem para que abaixasse o meu corpo até o fogo do maçarico. Gritei e esperneei tentando escapar do fogo nas minhas costas. Quando minha roupa pegou fogo, eu esperneei e me retorci de agonia, pois minha carne tinha queimado e ficado cheia de bolhas, enquanto as cruéis irmãos me seguravam firme em cima do fogo. Finalmente a Madre Superiora decidiu que eu já tinha me queimado bastante por agora e me enrolou em um tapete imundo para apagar as chamas. Eu estava como uma criatura selvagem, sofrendo com uma dor agonizante e inacreditável. Depois de ter feito isso, as freiras me jogaram com violência no chão e eu gritei ainda mais alto quando minha carne estava queimada e cheia de bolhas, quando bateu no piso. Fui então levada para a enfermaria, onde me puseram em uma tábua. Fui posta de barriga para baixo, pois minhas costas estavam terrivelmente queimadas. O meu tormento e a minha agonia por causa das queimaduras eram indescritíveis. A madre e as freiras então saíram, fechando e trancando a porta. Mais uma vez, eu estava prisioneira daqueles que viviam para afligir sofrimento e tortura nas suas vítimas indefesas. Chorei, me lamentei, implorei por água quando as freiras passavam, mas elas não paravam, pois eram como robôs programados para ignorar o sofrimento. Os meus cruéis raptores pensavam que eu iria morrer com certeza, e eu também estava achando que sim. Como não morri, a Madre Superiora chamou um médico. Eu sempre me pergunto quais tipos de mentira ela disse a ele para explicar a horrível quantidade de queimaduras no meu corpo. Ele veio por várias semanas a fim de fazer curativos e tratar as queimaduras. Os infelizes dias que arrastaram um após o outro foram vários meses até que eu pudesse andar. Logo no primeiro dia que comecei a andar, fui escoltada até o refeitório onde a comida era servida. Como de costume, cada freira tinha o seu lugar à mesa, mas não havia um para mim. A Madre Superiora ordenou que eu caminhasse até um canto da sala. Lá havia uma prateleira ajustável para uma freira e sobre ela estava meu copo de café
preto e 100 gramas de pão. Tive que ficar com o nariz na parede enquanto comia aquela escassa comida, ou aquela escassa refeição. À noite, quando fui trazida de volta ao refeitório, a mesa estava vazia e a Madre Superiora me levou para outro lugar. Eles tinham tirado todas as minhas verduras do prato e posto no chão, junto com o copo de café de 60 gramas de pão. Eu tive que sentar no chão e comer ali mesmo, e isso se repetiu por meses. Um dia pedi permissão para falar com a Madre Superiora. Disse a ela que não estava cometendo pecado e que nem tinha quebrado nenhuma regra do convento. Ela me disse de uma forma soberba que aguardasse todas as regras. Um dia eu poderia ir ao pátio para um curto período de recreação. Eu tinha aprendido anos antes a nunca acreditar nas mentiras contadas pelas Madres Superioras no convento. Elas são mestras experientes da decepção, manipulação, sadismo e crueldade. Esta mesma madre depois me disse que eu deveria viver em constante sofrimento e penitência, pois eu tinha ousado fugir do convento. Absolutamente tudo o que ela me infligia era por vingança. Ela sempre fazia tudo o que podia para me desconcertar completamente, e nada era mais cruel, doloroso e desumano daquilo que ela planejava. Certa manhã, como penitência, fui levada para um tanque de metal com água, que servia de banheira para as freiras tomarem banho. Fui ordenada a tirar a roupa, vestir uma camisola muçulmana e entrar no tanque. A Madre Superiora segurou a minha cabeça e mergulhou o meu rosto na água suja. Então tirou e depois mergulhou de novo. Eu quase não conseguia segurar o fôlego e ficava sufocada. Ai, credo, está-me dando agonias. Enquanto ela fazia aquilo constantemente, fiquei tão exausta e tão fraca que não conseguia mais resistir nem lutar contra o medo de falta de ar e o afogamento. É difícil descrever a pressão física e mental desse tipo de castigo. 2 freiras me puxaram para fora do tanque, sem forças, semi-inconsciente, tossindo, quase vomitando e respirando fundo para recuperar o fôlego. Elas me seguraram forte enquanto outras 2 freiras começavam a me bater cruelmente, usando um açoito feito de tiras com pedaços de metal afiado que retalhou a camisola muçulmana. Eu logo fiquei ensopada com o meu próprio sangue, pois eu estava violentamente machucada. No convento, queixas e reclamações são extremamente proibidas e acarretam duras punições. Então você pode aprender a suportar tudo, sem esperança de ajuda. Eu contraí uma infecção no meu dedo que crescia e piorava cada dia. Terrivelmente inchado e dolorida, e estava incomodada tanto que eu não podia mais ignorá-la. Tinha que ser lancetada a fim de aliviar a pressão. Naquele dia fui escalada para fazer os trabalhos da cozinha e eu sabia que tinha que pôr as mãos em água quente e ensaboada durante todo o dia, esfregando e limpando. Quando pedi permissão para falar com a Madre Superiora, ela me olhava com fúria, mas consenti. Pondo meu dedo em cima da mesa de trabalho da cozinha para ela ver, expliquei que estava doente horrivelmente e perguntei se não podia trocar a tarefa com outra de freira para que o dedo ficasse longe da água quente até melhorar. Ela deu uma espiada e, num piscar de olhos, agarrou um cutelo. E antes que eu me desse conta do que estava acontecendo, cortou. Oh my God! Cortou com selvageria o lado infeccionado do meu dedo. Perdi a consciência e desmaiei no chão. Não sei se as outras freiras ficaram com pena de mim, mas elas rapidamente me reanimaram. A Madre Superiora me agarrou com raiva e disse: agora pare de ficar inventando desculpas tolas e vá trabalhar. Eu não tinha escolha a não ser obedecer e trabalhar o dia todo na água quente como uma escrava, desmaiando várias vezes por causa daquela dor constante. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é mais horrível do que um filme de terror, meus irmãos. A vida continuava um triste dia após outro, com horríveis e agonizantes penitências sendo impostas uma após outra, vinda dos instrumentos e da mente diabólica da implacável e cruel Madre Superiora. Para fazer o que fazem essas mulheres medonhas, só podem estar completamente possuídas pelo demônio. Um dia fui levado outra vez para a sala de forno, onde havia um fogão e lenha. Aquela sala também era usada para a câmara de tortura.
e, como de costume, minha roupa foi baixada até a cintura. Fui forçada a pôr os meus braços em volta de um comprido tubo de água quente e minhas mãos e pés foram amarrados com força nele. A Marte Superior então pôs uma barra de ferro no fogo. Depois que a barra estava vermelha de tão quente, ela cuidadosamente fez 3 cruzes nas minhas costas. Meu Deus do céu, pondo a barra de volta no fogo toda vez que esfriava. De novo dava gritos horríveis, saindo da minha garganta, além de inúteis pedidos de misericórdia, já que naturalmente não havia nenhuma. Meu nariz sentia de novo aquele forte e nauseante cheiro da minha própria carne sendo queimada. Terríveis sentimentos de raiva e puro ódio pelos meus atormentadores tomaram conta de mim. Depois de mais de 28 desesperados e miseráveis meses de prisão, aquelas pessoas cruéis tinham intentado me destruir pela segunda vez. Para quem nunca passou por isso, é muito difícil entender a total desesperança que vivi. Um outro dia, a Mãe Superior reuniu 18 de nós e mandou que a seguíssemos. Como de praxe, estávamos com medo, pois nunca sabíamos o que nos esperava quando ela nos chamava. Seguimos em silêncio os passos dela e ela nos levou até à cozinha do primeiro andar. Depois de nos entregar 7 grãos de feijão, ela destravou a porta que dava para o pátio. Finalmente, estava nos deixando ter um período de recreação. Mal podíamos conter a nossa alegria e admiração quando caminhamos pela primeira vez sentindo o ar fresco e a luz do sol. Pode parecer estranho para quem nunca foi privado dessas coisas tão comuns, mas tínhamos dado apenas uns poucos passos no pátio e já nos sentíamos entusiasmadas naquela exuberante grama verde, não parando de cheirar e de tocar nela. Parecia que estávamos no céu. Era inacreditavelmente maravilhoso e satisfatório para os nossos sentidos há tanto tempo trancados dentro das cavernas e das paredes do convento. Deitamos uma do lado da outra, desfrutando do ar, a grama e a luz do sol, e deve ter sido bem estranho para nós lá daquele jeito. Nós estávamos literalmente encantadas com tudo. Quando estávamos lá deitadas, um caminhão de carvão parou em frente ao pesado portão do ferro de pátio. E o homem tirou um carrinho de mão do caminhão e começou a trazê-lo. Depois de ter destrancado o portão, ele o abriu e trouxe o carrinho até à rampa do portão que ficava no canto do prédio. Ficamos lá deitadas quietas e demos uma olhada rápida para ver o que estava acontecendo. Viramos rápido a cabeça para o lado, pois era pecado castigável olhar para qualquer homem que não fosse um sacerdote ou bispo. Um pensamento louco veio à minha mente. Eu podia sair pelo portão aberto enquanto ele fazia as suas repetidas idas e voltas à rampa. A indecisão me deixou paralisada, porém eu não podia me mover porque estava bastante condicionada pelo medo de obedecer às regras. Ele fez várias idas e voltas e finalmente pôs o carrinho de mão no caminhão e fechou o portão. Meu coração desfaleceu quando eu vi o som do portão sendo fechado. Entretanto, tive um sobressalto. Minha audição tinha se tornado tão aguçada depois de permanecer no silêncio do convento que me pareceu que o portão fez um barulho diferente quando fechou. Será que ele fechou e não trancou? Era impossível, mas supostamente se fosse verdade. Com estes pensamentos surgindo na minha mente, meu coração estava batendo tão forte que dei uma olhada rápida nas outras freiras para ver se elas as tinham ouvido. Porém, elas ainda estavam desfrutando da grama verde, a luz do sol, o ar fresco e não tinham notado nada. Coloquei-me de pé, movendo-me devagar para não incomodá-las e fui até ao portão. Dei uma olhada furtiva para o convento a fim de ver se estava sendo observada. Quando estava me aproximando do portão, entrei em pânico e comecei a correr. Quando cheguei ao grande portão e o empurrei, ele abriu tão fácil que perdi o equilíbrio e caí. Arranhando o rosto, as mãos e os joelhos, levantei rápido, fechei o portão, ouvindo o barulho da trave. Eu não queria chamar a atenção ao sair correndo, mas meus pés debandaram pela calçada. Era incrível, eu estava livre mais uma vez, finalmente eu estava fora das muralhas do convento. Estava um dia lindo, mas ventando muito, fazendo com que o uniforme e o véu tapassem o meu rosto. Eu mal podia ver para onde estava indo. De repente, esbarrei em um homem.
E em desespero agarrei nos braços dele e disse com voz assustada: por favor, me ajude, esconda-me depressa. Acabei de fugir do convento. E isso o deixou assustado. Ele estava estarrecido, mas disse: venha comigo, que vou-te colocar no meu celeiro. Ele tinha acabado de pôr um carregamento de feno no celeiro e eu comecei a subir a escada para me esconder no sótão. Ele me interrompeu dizendo que tinha um lugar melhor para eu ficar. Eu acompanhei até a sua casa, onde ele rapidamente explicou para a esposa o que estava acontecendo. Eles então me levaram até a cozinha, abriram a tampa do teto que ficava no canto e me esconderam no sótão. Este precioso casal, com seus 30 e poucos anos, foram tão bons para mim. Eles me levaram travesseiros, cobertores, comida e água. Fiquei lá escondida a noite inteira e tudo o dia seguinte. Ao anoitecer, disse a eles que eu deveria seguir o meu caminho fugindo noite adentro. Foi com eles que eu fiquei sabendo pela primeira vez onde tinha estado aprisionada por mais de 2 anos. Eles me deram mapas e ao checarmos descobri que tinha sido sequestrada a mais de 1000 quilómetros dali. Os mapas foram então anotados a fim de que eu pudesse achar o caminho de volta para a casa do meu tio John. A mulher preparou uma caixa de sapatos com comida, deu-me 75 cêntimos, portanto naquele tempo 75 cêntimos era muito dinheiro, e insistiu que eu vestisse a roupa dela para viajar. Eu ainda estava sem cabelo, então ela me deu uma touca. Eu tive que partir descalça, pois não tinha sapatos nem meias e meus amigos não tinham nada que servisse a mim. Sem dúvida, eu estava com uma aparência esquisita, usando uma roupa de tamanho 3 vezes maior do que o meu, quando comecei a minha jornada para tentar pagar uma carona segura para fora do país. Caminhei até meus pés doeram. Eu estava tão cansada que senti que não podia continuar mais. Quando parei em casa, pedindo permissão para dormir na varanda ou na garagem, a mulher deu uma olhada a mim e fechou a porta na minha cara. Cansada, desanimada, com medo e profundamente desencorajada, voltei a caminhar. O que me fazia seguir em frente e não desistir era o pensamento dos horrores que estavam ainda atrás de mim. Eu vou parar por aqui. Quero dizer aos irmãos que isto não é um conto de fadas, isto não é uma história para, para entristecer as pessoas, isto é a pura realidade. Esta história é verídica. Você pode até procurar. Esta história é verídica. Não percam então a 8ª e última parte do testemunho da ex-freira Charlotte. Que o Altíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.